Pronto, agora sim. Nós estamos aqui, então, seguindo o estudo do capítulo 18 e capítulo 19 do Evangelho de João. E, enfim, nós vamos ler o trecho que fala, de fato, disso que aquilo que o autor que fez a lição entende que é o versículo-chave, os versículos-chaves de todos esses dois capítulos, né, que é razoavelmente grande, né? Que diz assim os versículos no capítulo 19. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E a outra vez diz a escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. E o alvo da nossa lição, então, é ao estudar essa lição, é reconhecer a cruz de Cristo como ponto central do cristianismo, né? Identificar o amor e a misericórdia de Deus, apreciar a providência de Deus em relação à salvação do ser humano e buscar conhecer ainda mais a obra de Cristo em resposta, né? Em reação, ou seja, quando nós aprendemos as coisas do Senhor, isso deve produzir em nós algum tipo de reação, né? Talvez em determinado momento algum incômodo, ou em determinado momento gratidão, e por isso nós reagimos a isso e buscamos cada vez mais conhecer ao Senhor, né? Então, muito bem, nesse trecho agora, então, que nós vamos tratar, nós passamos ali pelo julgamento de Jesus, né, ali feito pelos judeus, com os sacerdotes, depois o julgamento romano através de Pilatos, onde então Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, né? Então foi ali até o versículo 16 do capítulo 19, e hoje então nós vamos trabalhar do versículo 17 até o final do capítulo 19, que é o versículo 42, onde nós vamos ver a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus. João, então, registra vários detalhes desses acontecimentos para mostrar a importância deles e para que os seguidores de Jesus nunca se esqueçam do que seu mestre havia feito por eles na cruz. E esse nunca se esqueçam remete, inclusive, a um dos propósitos do Evangelho de João, né? À medida que eu não esqueço de alguma coisa, eu persevero naquilo que eu acredito. Eu queria perguntar aos irmãos qual é um dos principais propósitos do Evangelho de João. Por que ele escreveu o Evangelho? Quem pode falar? A gente fez essa pergunta várias vezes, faz tempo que a gente não faz, então eu queria fazer e queria ouvir os irmãos. Eu não estou vendo os irmãos, mas alguém abre o microfone e pode falar. É produzir a fé. Isso, é isso aí, Denise. Então, como que eu produzo fé, né? Como que João, então, faz isso? Ele escreve para que muitos venham a crer, e aqueles que já creem no Senhor perseverem, né? Relembrem, né? Ele escreve depois que tudo aquilo tinha acontecido, né? Mas então é para que você leia isso e relembre, isso fique gravado no seu coração, tá? Então, nós vamos acompanhar esse relato de João. Bom, obviamente está bem pequenininho aí para você, mas se você tiver aí a sua Bíblia aberta para acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler aqui. Mas então vamos fazer a leitura desse primeiro momento, que é a crucificação, João capítulo 19, do versículo 17 até o 27, que vai falar assim, depois então que Pilatos manda crucificar Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Em outras versões, que vem do latim, pode ser Calvário também, né? Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-lo na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego.
os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. A crucificação, irmãos, só quero fazer uma observação rápida antes de a gente ir de fato para a morte de Jesus na sequência do trecho. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? Era João, né? Era João. Isso, é só para... Então tá bom, vamos seguir aqui. É só um detalhezinho, é isso aí. Conhecido como discípulo a quem Jesus amava, era o próprio João quem escreve esse evangelho, tá bom? Seguindo aqui. A morte de Jesus, então, a partir do versículo 28 até o 37. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Esse era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, noutro lugar, olharão para aquele que transpassaram. A morte de Jesus. Outro detalhe aqui na morte de Jesus: aquele que o viu, disso deu testemunho. Quem é esse, irmãos? Quem viu essas coisas e está testemunhando? João. João de novo, era só para ficarem ligados aí. Tá bom. O sepultamento de Jesus, a sequência aí até o final do capítulo. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. É assim que se encerra o capítulo 19. Como eu disse, nós vimos então o momento da crucificação, a morte de Jesus e como foi
dado o sepultamento de Jesus. Primeiro ponto de atenção que não está na sua revista e eu queria trazer para os irmãos aqui é que praticamente os 4 evangelhos, né, os sinóticos, os 3 ali, Mateus, Marcos e Lucas, e também João, nesse momento da história, irmãos, eles simplesmente falam e ali o crucificaram, né? Eles talvez não externem ou não expressam em mais detalhes essa crucificação, né? Isso porque a crucificação era um modo de execução extremamente doloroso, que envolvia grande sofrimento por causa dos pregos nas mãos e nos pés, da tensão dos músculos e tendões em todo o corpo, da grande dificuldade de respirar, das dores de cabeça intensas, febre alta e muita sede. Também envolvia a vergonha de ser exposto nu aos olhos do público. É interessante porque, como eu disse, nenhum dos evangelistas, né, desses que escrevem os evangelhos, falam ali assim com mais detalhes desse momento, obviamente, porque não era necessário, não é necessário, mas é importante a gente lembrar, né, que o que representa a crucificação, né, ser naquela época ser morto através de uma cruz, né, era alguém que era amaldiçoado, né? Então foi realmente o pior tipo de morte que poderia existir naquela época seria esse, a cruz, né? E aqui a gente tem alguns detalhes de tudo aquilo que possivelmente o Senhor Jesus sentiu, né? O prego nas mãos, nos pés, a tensão, né? A gente quando tem uma dorzinha já apela para algum remédio, alguma coisa, alguma dor no corpo. A grande dificuldade de respirar, imaginem, né? Dor de cabeça intensa, febre alta, enfim. E toda a vergonha da forma como aquilo aconteceu. João relata Jesus Nazareno, o rei dos judeus, a inscrição, né? Os 4 evangelhos registram a inscrição de Pilatos com pequenas variações que devem ser atribuídas ao fato de terem sido escritas em 3 línguas, né? Era costume colocar junto ao criminoso uma inscrição declarando o motivo da sua condenação. Então, interessante, porque o motivo da condenação de Jesus não era um crime, né? Mas porque ele era o rei dos judeus, assim Pilatos escreveu. O mais importante e mais irônico é que essas palavras reconheciam Jesus oficialmente como rei. Imaginem, irmãos, que o povo judeu, alguns, né, pediram a morte de Cristo, e ficou gravado na história que esse Cristo foi morto porque era o rei deles, né? E isso existe em relatos, no relato bíblico e em relato extra-bíblico, que ali morreu o rei dos judeus, né? Comprovando mais uma vez, eu sempre gosto de falar isso, a veracidade dos fatos. No mínimo, um Jesus histórico em que alguém que negue a pessoa, a história de Jesus, é alguém que simplesmente não é nem ateu, ele desconsidera a história, né? Porque isso é histórico, isso é evidente. E para nós, muito mais do que um Jesus histórico, mas aquele que morreu por nós, né? E nos dá a salvação. Aqui na sua revista... Oi? Alguém? Só colocar uma coisa, que mesmo nós sabendo, né, a Bíblia relata também que ele veio para aqueles que eram dele, e estes não receberam, embora não receberam, não tenham recebido, não muda os fatos. Ele é o rei. Exato. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. Aí nós temos aí uma parte da sua revista, né? Se não bastasse no momento mais sofrível para Cristo, ali entre os versículos 25 e 27, Jesus ainda se lembra de sua mãe. Em função de o primeiro filho, né, o primogênito, e em função de Maria já estar viúva nesse momento, Jesus se tornou o provedor da família. Provavelmente Maria já tinha ali mais de 50 anos. E com a morte de Jesus,
a responsabilidade deveria ser passada para os filhos mais novos. Porém, os irmãos de Jesus ainda não criam em Jesus. Vale lembrar isso, que os irmãos de Jesus foram crer em Cristo só depois de sua morte. Provavelmente, Tiago, né, que escreve a sua carta depois, e Judas, também meio-irmão de Jesus, né? Eles ainda não criam no Senhor. Então, Jesus comissionou João, seu discípulo amado, para cuidar de Maria após sua morte, perfeito modelo de amor e família. Então, ele na cruz, né, ele fala para Maria, eis aí o teu filho, né, e fala para João, eis aí a sua mãe, para que João, então, recebesse Maria em sua família e pudesse cuidar dela. Ainda nesse momento de tanta angústia, ele se lembra da sua mãe também, né? Apenas um detalhe aí. Entre os versículos 28 e 30, também a revista fala assim: então o momento maior da trama chegou, a morte de Jesus. Nenhuma morte foi tão preciosa e dolorosa quanto esta. Nenhuma morte foi tão eficaz e abrangente quanto esta. Nenhuma morte demonstrou tanto amor e valor quanto esta. Graças a Deus por essa morte ter ocorrido, pois sem ela estaríamos todos condenados pela eternidade. Com ela é possível gozar e pensar o retorno a Deus. Aí eu trouxe aqui também um outro comentário que diz assim: tudo já estava consumado ou concluído, né? Em algumas versões vai estar a palavra consumado, em outras concluído. A quinta e a sexta declarações na cruz foram proferidas pouco antes da morte de Jesus. A provação mais angustiante, o ato de tomar sobre si, de maneira substitutiva, a ira de Deus contra o pecado. E aí tem algumas referências em Mateus, capítulo 27 ao 46, que você pode ler depois, e também Marcos, capítulo 15, 34. A ira de Deus contra o pecado, que foi acompanhado de trevas. Havia chegado o fim. E aí, inclusive, alguns aspectos práticos, né, dessa morte de Jesus, que inclusive até a Ruth comentou no grupo, né, deu um destaque para isso. E vamos conversar um pouquinho sobre esses 5 aspectos aqui, esses 5 significados práticos da morte de Jesus. Em primeiro lugar, o objetivo da encarnação foi alcançado, a glória de Deus, né? Jesus veio e cumpriu perfeitamente aquilo que ele veio fazer na terra. A perfeita expiação foi realizada. Expiação, irmãos, aqui eu quero te lembrar o conceito do Antigo Testamento, no qual os judeus, então, eles, para expiar, ou seja, para buscar perdão dos seus pecados, eles matavam, né, um animal, um cordeiro, para que pudesse ter os seus pecados pagos, vamos dizer assim, né? Então é isso que significa a expiação, né? Então a perfeita expiação foi realizada através de Cristo. O fim da condenação daqueles que creem em Jesus. E aqui um ponto importante, irmãos, é que a obra de Cristo ela está consumada. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não há nada mais a fazer. E essa obra é completa de uma forma em que se Jesus morreu na cruz por mim, por você, não há como, não existe como eu ou você se perder do caminho, porque a obra de Jesus é completa. Ele não deu a possibilidade de você ser salvo, ele te salvou. Ele te salvou. E apesar de como vivemos, daquilo que fazemos, nós estamos sendo aperfeiçoados para o dia futuro, né? Não importa o que você já fez ou o que você deixou de fazer, Deus te salvou. E essa obra é completa. Não, ela não é incompleta, ela não é uma possibilidade para mim e para você. Ela é completa e definitiva. O fim da condenação daqueles que creem em Jesus. O cumprimento das exigências da lei. Irmãos, quando Deus deu a lei para o povo, ou seja, vamos pensar aqui nos 10 mandamentos,
Tiago, inclusive, irmão de Jesus, vai dizer que aquele que segue ali, por exemplo, dos 10, 9 mandamentos, mas falha em um, esse já é condenado por todos os outros, né? Ele já peca por todos os outros. Isso só nos mostra a impossibilidade do homem, cada um de nós, de cumprir a lei, né? Quando nós olhamos ali para os 10 mandamentos e para a lei no Antigo Testamento, nenhum de nós é capaz de cumprir tudo aquilo, né? Por quê? Porque a lei, eu já falei isso para vocês, ela reflete, ela demonstra, ela se refere ao que Deus é, a santidade de Deus. E só Deus é perfeito. Só Deus é capaz de cumprir aquilo que ele mostra. A lei é a revelação daquilo que Deus é para o ser humano. Mas é impossível ao ser humano cumprir aquilo. Por isso, o cumprimento das exigências da lei foi alcançada somente através de um Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É ele que morre na cruz e ele cumpre todas as exigências da lei para que eu e você fosse então justificado por crer no Senhor, ou seja, justificado pela fé no Senhor. E isso então nos dá o último aspecto, que é a destruição do poder de Satanás sobre a vida do cristão, né? Muitas vezes eu e você talvez tenha pecados escravizantes, pecados escravizadores, mas em Cristo nós não somos mais escravos do pecado, irmãos. Ele morreu na cruz por nós e através de Cristo o Espírito Santo nos capacita e nos liberta de todo o poder de Satanás sobre as nossas vidas, né? O que também a gente pode compreender aqui é que, como diz lá em Efésios, né? Eu sempre gosto de falar, né? Aquele Efésios capítulo 2 que a gente já estudou, já falou tantas vezes, é o resumo do Evangelho, né? Todos nós, então, estávamos mortos, condenados, destinados à morte, mas Deus, pela graça, nos salvou. E é isso que nós estamos lendo agora, que nós acabamos de ler. Então, uma reflexão que a revista traz para a gente é: Cristo morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Derramou seu sangue para que não precisássemos derramar o nosso. Fez-se pecado em nosso lugar. Este é o significado mais pleno do termo justificação. O que é justificação pela fé? Vale lembrar que nós estamos exatamente hoje no dia em que nós, os cristãos, não comemoramos Halloween, mas nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, né? Quando Lutero, então, prega as 95 teses ali, e existe aquilo que nós chamamos que é os 5 solas da Reforma, né? E um deles é somente a fé, justificação pela fé. Fomos tornados justos perante Deus pelo sangue de Cristo. E vamos adorar ao Senhor, então, por tão grande salvação. Então, quando Deus olha para mim e para você e vê, ele não vê mais a nossa vida cheia de pecados, cheia de falhas, cheia de coisas para ajustar, mas quando ele olha para mim e para você, ele já vê uma obra consumada, porque ele vê Jesus Cristo. Nós vimos também isso em Efésios, quando nós estudamos. Quando Deus está lá no seu trono, governando todas as coisas, o povo que ele elegeu, que ele amou primeiro, quando ele olha para esse povo aqui na terra, imperfeito, na verdade ele não vê mais a imperfeição. Olha que isso é muito complexo, irmãos, mas ele olha para mim e para você e ele vê Cristo, à medida que nós cremos no Senhor Deus. Então, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, essa obra está consumada. Essa obra está feita. E Deus vê Cristo quando ele olha para nós. Para aqueles que creem no Senhor Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da graça, irmãos. O cristianismo autêntico, o cristianismo bíblico, basicamente... Esses dias eu estava lendo um livro que fala de Colossenses, e Colossenses, Paulo vai trabalhar muito isso, e aí o Augustus Nicodemos, né, que é um pastor presbiteriano, ele vai dizer, basicamente no mundo existem 2 religiões, irmãos, a religião do mérito e a religião da graça.
a religião que eu tenho que fazer alguma coisa para receber algo e a religião que eu não sou capaz de fazer nada, porque é pela graça e é pela fé em Cristo. E é isso que nós estamos vendo aqui, né? É isso que representa a cruz de Cristo nas nossas vidas. Quando eu olho para a obra de Cristo e olho aquilo que Cristo fez por mim na cruz, então eu creio nesse sacrifício vivo de Jesus Cristo. Então, quando Deus olha para mim, Ele não olha para os meus pecados mais. Eu sou justificado pela fé. Ele olha para Cristo quando Ele vê a minha e a sua vida. E aí depois também a revista atrás, você tem a revista aí, eu tenho ela aqui, nós não vamos abrir nesse momento, né, pelo tempo, mas vale a pena você ler para inclusive embasar mais uma vez, né? Isso que a Ruth também falou. Ele veio para os seus, mas os seus os recusaram. Os judeus tinham a palavra nas mãos, mas eles estavam tão cegos. E Jesus vai falar isso em todo o Evangelho de João. Olha, vocês não me compreendem porque vocês não são meus, né? Para ser meu tem que nascer do alto, que é a conversa que ele faz com Nicodemos, né? E esse nascer do alto significa uma iniciativa de Deus na salvação no homem. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que todo o Antigo Testamento vai apontar para Cristo e apontar para essa obra maravilhosa, né? Então, as provas da profecia, então tudo que nós lemos aí nesse trecho do capítulo 19, nós podemos observar a sua morte na crucificação, lá em Isaías, capítulo 53, as suas vestes divididas, isso é um salmo de Davi, lá no capítulo 22 dos Salmos, versículo 18. A sede que Jesus teve, né? E o que deram para ele, nós vemos em Salmos, capítulo 69, versículo 21. Os seus ossos que não foram quebrados, irmãos. Isso também, que detalhe, né? Os dos dois que estavam do lado foram quebrados, mas os ossos de Jesus não foram. Nós podemos ver isso em Êxodo e também em Números e em Salmos. Nós vemos também que Jesus seria transpassado, ou seja, não quebraram-lhe os ossos, mas enfiaram uma lança nele, né? E dali jorrou água e sangue. Nós podemos ver isso lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E até onde Jesus seria sepultado já estava profetizado. Isso nós vemos ali em Mateus, capítulo 27, que já é Novo Testamento, mas também em Isaías, capítulo 53, versículo 9. Depois, todas essas referências bíblicas você tem na revista, tá? Se você não tiver a revista, depois eu tiro uma foto aqui e mando para você no grupo. E o sepultamento, né? Essa passagem descreve o funeral mais importante realizado em toda a história. Todos os evangelistas se ocupam em registrar esse fato singular à humanidade. E aí o autor da revista, ele traz, né, alguns personagens que estão envolvidos nessa narrativa. José de Arimateia, um discípulo secreto e tinha bastante influência, era rico, né? Ele era judeu, ele era até circulava ali entre os sacerdotes, mas ele não declarava publicamente que conhecia o Senhor Jesus, né? E o autor da revista coloca aqui Nicodemos como um discípulo discreto, irmãos. Há controvérsias, tá? Porque, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre José de Arimateia, ele fala que José de Arimateia era um discípulo. E nenhum relato bíblico fala que Nicodemos era um discípulo. Então, isso é uma inferência do autor da revista da nossa lição. Ele entende que Nicodemos se arrepende e crê no Senhor Jesus, mas o Evangelho de João, em momento algum, fala sobre isso. E, assim, a nossa ideia é que Nicodemos era um simpatizante, né? Vamos dizer assim. Ele ainda sabe quando vocês, aquela pessoa que escuta a mensagem do Evangelho, escuta, ele simpatiza com aquilo, ele acha que faz sentido, mas ele ainda não declarou publicamente, né, a sua fé, ele não se rendeu, né, publicamente, ele não demonstra isso. Por isso que eu falo, há controvérsias, né, mas o autor da revista fala então que Nicodemos era um desses discípulos, né? E as Marias, né, as várias Marias aí, que aí sim, com certeza, eram discípulas declaradas, né? O Novo Testamento faz referência
Há pelo menos 6 Marias em toda a narrativa. Nesse caso, o evangelista Marcos deixa claro que se tratava de Maria Madalena e Maria, mãe de José. Essas pessoas foram as responsáveis por cuidar do corpo de Jesus e sepultá-lo. E na revista traz algo interessante, eu vou ler bem rapidinho para os irmãos, bem rapidinho mesmo, que a gente já está no limite do tempo. Ele, Jesus, havia sido traído por um discípulo, negado por outro, e os que sobraram tinham fugido. A multidão blasfemava contra Jesus, cuspia em sua face, estava enfurecida. Era perigoso para qualquer pessoa ser associada a ele. Entretanto, mesmo em meio a esse caos, aquelas mulheres não abandonaram o seu Senhor. Os evangelhos nos dizem que as mulheres foram as últimas a irem embora no dia da crucificação. Elas assistiram toda a cena, viram o túmulo de Jesus e foram servir mais uma vez ao seu Senhor, preparando os aromas e bálsamos. Não terminaram o serviço, pois o sabá iria começar. Então, antes do sabá, o dia sagrado dos judeus, o Shabá, né, o sábado começar, elas fizeram tudo isso. Interessante, né, irmãos? Tem tanta gente que fala que o cristianismo é tão machista e não tem religião que dá tanta ênfase nas mulheres como a Bíblia Sagrada. Basta a gente estudar a Bíblia Sagrada, né? O Evangelho de Lucas fala de muitas mulheres e fala com um certo grau de importância. O grau de importância que Jesus dá às mulheres, nós vimos isso também ao longo da leitura dos Evangelhos, da mulher samaritana, da mulher pega em adultério, como Jesus trata essas mulheres, né? E aqui, mais uma vez, o relato da crucificação mostra as mulheres, né? Vocês aí, mulheres, né? Tira eu, Flávio, Anderson e Weber aí desse grupo, e vocês são essas mulheres fortes e guerreiras, cristãs, que engrandecem, né? A nossa fé, né? Então, mais uma vez aí, as Marias participando disso. E para efeito, então, de nossa reflexão, irmãos, para que você pense sobre isso, qual é o efeito da obra da cruz em sua vida? Quais atitudes de gratidão a Deus pela cruz nós temos apresentado? E falando um pouco sobre gratidão, né, tivemos a tarde de oração na sexta-feira, eu vou ver se eu consigo o vídeo para vocês. Eu fiz um vídeo curto de 5 minutos, né, baseado inclusive em Filipenses, que a Bárbara comentou, os jovens estão estudando, e Filipenses é um bom ponto de partida para que nós possamos ser gratos à obra de Deus, né? É em Filipenses, inclusive, que nós vamos ver aquele maravilhoso cântico de louvor de Paulo, falando que ele se esvaziou, né, da sua glória e veio até nós, né? Então, estudar Filipenses é um bom ponto de partida para aprendermos a ser gratos, apesar de tudo aquilo que vivemos, porque o bem maior que nós poderíamos receber do Senhor, nós já recebemos, que é a nossa salvação. Se não fosse isso, estaríamos todos condenados, né? E diante disso, então, qual é a nossa reação a isso? A quem nós temos falado sobre Cristo e sobre a obra que ele realizou nas nossas vidas? É para a gente pensar. Então, para concluir, nós aprendemos que o sofrimento e a cruz de Cristo foram necessários para que o amor e a graça de Deus fossem plenamente demonstrados e executados em favor dos homens. O cálice e a crucificação pré-anunciam a ressurreição, objeto que nós vamos estudar nos próximos capítulos 20 e 21, até encerrar o Evangelho de João. 10 horas em ponto, e eu quero ver vocês e ouvi-los, né? Vai, mais uns 5 minutinhos, 2 minutinhos aí. Se vocês têm alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade. Renan, Oi. não é exatamente uma dúvida, mas é um comentário que eu considerei aqui bastante importante. Todas as coisas que nós já vimos nesse estudo de João comprovam que nós já havíamos visto lá em Efésios 1:10, que diz assim: isto é o quê? Aquilo que nós já vimos, aquilo que a gente viu em Efésios e viu em João,
é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, no andar dos tempos, né? À medida que a gente vai vivendo e vai aprendendo, a gente vai percebendo como isso aqui é verdade. Todas as coisas que aconteceram, e esse texto último aí, que era necessário a cruz. Uhum. Ela era necessária para quê? Aí eu jogo a pergunta para a classe. Para que era necessária a cruz? Para nos salvar, né? Ou não? Amém. Para nos salvar. Então a gente consegue enxergar aqui plenamente que Deus tem um plano e ele executa esse plano à medida que o tempo vai acontecendo, à medida que você e eu vamos vivendo, e à medida que a gente vai se aproximando da palavra e permanecendo firme na palavra, a gente vai vendo como tudo converge para Cristo. Como que tudo que foi feito, tudo que aconteceu, tinha um propósito, tem ainda um propósito. Portanto, o plano de Deus não está acabado ainda, certo? Porque falta a nossa redenção. Mas tudo vai acontecer. Não há nada que alguém que tenha receio, medo, enfim, ou não entenda, consiga impedir, né? Então, é só essa menção de que não há nada que escape do plano de Deus e que tudo que aconteceu era necessário para a minha salvação, para a sua salvação. Então, realmente, é para pensar o que nós temos feito, né, com o que nós recebemos, né? Amém. Nós já temos todas as bênçãos espirituais. Tudo que era para nos dar foi dado ali na cruz. Então é isso. Amém. Eu queria comentar também. Quando fala da lança, né, que foi traspassada, que pegou o coração de Jesus, claro, né? Uhum. E eu estava vendo sobre isso, que o nosso coração ele tem aquela membrana, né, que cobre o coração, que tem líquido, né? Uhum. Então, quando João perceber isso, que caiu o sangue e a água, é muito interessante, né? Porque se tivesse sido qualquer outra pessoa, ninguém ia perceber que ia ser sangue e água separados, assim, tipo, dá para você ver que é o sangue e a água. Né? E ele observou isso. Então, assim, é uma coisa bem importante saber que o sangue, que eu acho que quando ele viu é para dizer que o sangue, que dizer está pago, e a água é aquela que nos transforma, né? Uhum. Que vai nos transformando no tempo, né? Então, é o que Jesus sempre fala da água, né? Uhum. E o sangue, aquele que ele já pagou pelos nossos pecados. Então, achei interessante essa parte. E outra coisa também, eu observei assim, de João falar que ele era o discípulo amado de Jesus, né? Se você vê assim, a pessoa que não conhece a palavra, você fica assim, nossa, mas ele é muito metido, né? Falar que ele é o discípulo amado de Jesus. Mas aí a gente começa a perceber o seguinte, eu comecei a estudar, falei, não, eu estou vendo errado, né? Não pode ser uma pessoa assim. Que eu acho que ele quis falar, ele falou isso, porque eu acho que é o que nós todos deveríamos falar. Nós deveríamos sentir isso, né, na nossa vida, que nós somos amados por Jesus. Porque se a gente tivesse isso na nossa cabeça, a gente não teria medo de muitas coisas, né? Porque a gente sabia que Jesus nos ama e que ele estaria ali conosco todos os dias. Então, a gente não ia ter esses medos que nós temos no dia a dia, né? Então, achei importante também isso aí. Muito bom, Rose, obrigado, viu? Eu quero só rapidamente aí, já deu 5 minutinhos, né? Mas só acrescentar rapidamente, irmão, só vou ler um comentário baseado nisso que você falou, Rose, sobre o sangue e a água, né? Eu não trouxe, né? Às vezes até pelo tempo que a gente tem, mas fala assim: a morte do Salvador foi um fluxo doador de vida, sangue para a purificação do pecado e água para a representação da vida nova no Espírito. Esses aspectos da morte de Cristo também serviram para cumprir as Escrituras, que foi aquilo que nós já vimos, né? Ele tem uma citação lá de Salmos 34:20 e Zacarias 12:10, né? Mas é isso mesmo. Então, o sangue para a purificação do pecado é o que representava, e a água para a representação da vida nova no Espírito Santo. Muito bom você lembrar desse detalhe.
até desculpa, assim, eu não trouxe, porque é tanta coisa, às vezes, que a gente precisa filtrar, né? Mas é isso aí, muito bom você lembrar desse detalhe. Vamos orar, irmãos? Queria ficar mais, mas já temos o culto, né? Vamos orar e vamos conversando lá no grupo, tá bom? Vamos orar, então. Santo Deus poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por mais uma oportunidade, ó Deus, de ler a sua palavra, de estudar as coisas do Senhor, de estudar a obra maravilhosa da cruz, ó Deus. E, Senhor, que cada um aqui, ó Pai, nessa aula possa, à sua medida, compreender, ó Deus, o que significa isso, ó Pai. O Senhor morrer na cruz e sofrer tanto pelos nossos pecados, ó Deus. Que isso nos incomode, ó Deus, e nos ajude a buscar uma vida de santidade, ó Deus, em reação àquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai. E obrigado, ó Deus, por enviar o seu Filho, ó Deus, porque se não fosse assim, todos nós aqui estaremos condenados à morte, ó Deus. Ó Pai, esteja conosco no decorrer desse dia, e que logo mais possamos estar juntos, adorando ao Senhor, ó Deus, através do culto, ó Pai. Que possamos prestar culto ao Senhor em gratidão por aquilo que o Senhor já fez por nós. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um ótimo domingo a todos. Aproveitem o feriado. Lembrem da Reforma Protestante. Eu vou mandar algumas coisas lá no grupo sobre a Reforma, tá bom? Tá bom. Um beijo a todos aí. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, hein? Tchau.